Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Prandi, editor de Branded Content do Money Lab, e o nosso papo hoje é sobre renda fixa, mais precisamente sobre renda fixa global. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com a Pinco, uma das maiores gestoras de renda fixa global. Nós estamos com o Luiz Oliveira, Account Manager da Pinco. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Fernando? Obrigado pela oportunidade, pelo convite. A gente que agradece aí você dar as suas opiniões para a audiência do Infomoney. A primeira pergunta, Luiz, eu queria que você começasse falando um pouco da Pinco, né? Ela vai, no ano que vem, aí fazer 50 anos de atuação no mercado, um pouco da história da Pinco e como ela está se posicionando neste momento. Perfeito, Fernando. Antes de mais nada, a Pinco é como você bem mencionou, uma empresa global de gestão de recursos, né, independente, fundada na Califórnia em 1971. Né? Por muitos e muitos anos, a gente teve apenas um único escritório no mundo, mais precisamente por 25 anos, em Newport Beach, na Califórnia. Em 1996, nós começamos um processo de expansão internacional e abrimos o primeiro escritório fora dos Estados Unidos, em Singapura. De lá para cá, a gente teve um processo de expansão internacional. Atualmente, a Pinco tem 17 escritórios em 13 países. A gente tem presença no Brasil desde 2012 e atualmente a Pinco tem 1,92 trilhões de dólares em ativos sob gestão, dados aí de fechamento do segundo trimestre de 2020, sendo, portanto, como você bem mencionou, uma referência mundial. O nosso DNA acaba sendo sempre um DNA muito de renda fixa. Evidentemente, numa empresa desse porte, a gente acaba fazendo de tudo, mas a Pinco ela é mundialmente famosa pelo processo de investimentos e por gestão de renda fixa. Maravilha. E qual que é o principal perfil dos clientes da Pinco? Boa pergunta, Fernando. Globalmente, a gente gere recursos em nome de literalmente milhões de clientes, né? São milhões de pessoas físicas que são investidoras da Pinco e também nós temos no nosso portfólio um grupo bastante importante de investidores institucionais. Aí passando desde fundos de pensão públicos, fundos de pensão privados, passando por fundações, passando por endowments, por fundos soberanos e por bancos centrais. Aqui no Brasil, a nossa base de cliente ela é composta basicamente por fundos de pensão. Nós temos também gestores de fund of funds e alocadores e fundos exclusivos e também pessoas físicas, investidores qualificados, né, dada a natureza do nosso fundo, que são atendidos aí pelas principais plataformas e distribuidores do mercado. Perfeito. E como um player tão importante aí do mercado, né, como que a Pinco está enxergando esse momento de retomada de algumas economias, agora na Europa um pouco de volta de isolamento, mas uma questão mais pontual, né? Sempre ainda um cenário ainda com muitos desafios pela frente. Perfeito, Fernando. Bom, a gente acha que a recuperação da economia ela dependerá no final do dia da questão do vírus em si, né? Se a gente tiver, por exemplo, um medicamento ou uma vacina que rapidamente seja disponível para a maioria da população, a retomada ela tende a ser mais rápida. Por outro lado, se a gente tiver uma segunda onda muito, muito forte, essa retomada, evidentemente, tende a ser muito mais devagar. Tá? Muita gente pergunta para a gente como é que vai ser o formato dessa recessão, né? A gente tem tentado evitar falar letrinhas U, V, W, L. Eu diria que o formato dessa recessão é mais ou menos esse, né? Você seria um V com uma queda mais abrupta e uma retomada mais lenta. Tá? Em termos de PIB, nós achamos que a gente vai voltar para o patamar de dezembro de 2019 somente em 2022. Né? Nós estamos chamando isso de a grande escalada. Você teve uma queda muito forte, muito acentuada, e essa retomada é uma retomada muito lenta. Né? Por que a gente acha que essa retomada vai ser lenta? Basicamente por causa de 4 fatores. Fator número 1 tem a ver com o distanciamento social. Né? Vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia. Pensa num restaurante que reabriu. Esse restaurante hoje, ele abre com uma série de protocolos. Né? As mesas são mais afastadas, né? Você tem menos mesas disponíveis, né? E esse restaurante provavelmente ele vai operar ali com 30%, 35% da capacidade máxima. Pega esse exemplo e expande isso para todos os setores de indústria e comércio que você tem interação entre pessoas. O fato de você ter distanciamento social acaba impactando essa retomada. Né? Segundo, tem a ver com global supply chain. Né? Esse vírus, ele aconteceu, a ocorrência dele aconteceu defasada. Né? Ele apareceu lá na China em dezembro de 2019
E aqui no nosso pedaço de mundo, estou incluindo aqui Américas, ele chegou basicamente finalzinho de fevereiro, comecinho de março, né? Você tem uma defasagem ali de mais ou menos uns 3 meses, 2 meses e meio. O que isso tem a ver? O mundo hoje ele é um mundo muito globalizado, né? Então países como o Brasil e Estados Unidos, por exemplo, eles importam e exportam muitas coisas da Ásia, né? Se a Ásia retomar de forma muito rápida imediatamente, será que ela consegue voltar no mesmo nível de produção anterior? Provavelmente não, né? Por quê? Porque ela depende de Brasil e Estados Unidos e de muitos países que estão nesse pedaço do mundo, né? Então, como você tem essa defasagem, provavelmente isso também contribui para você ter uma retomada mais lenta, né? O terceiro fator tem a ver com o tempo necessário para você realocar capital. E aqui eu estou mencionando capital investimentos, mas também capital humano, né? Dando um exemplo do nosso dia a dia. Pense em algum setor, por exemplo, como o turismo, que está sendo fortemente impactado com essa crise, né? Será que uma pessoa que trabalha com turismo, que acabou perdendo emprego, ela consegue se realocar rapidamente no setor, por exemplo, de tecnologia? Talvez não, né? Essa pessoa talvez tenha que aprender novas habilidades, novos conhecimentos. Quando você extrapola esse simples exemplo que eu estou dando para vocês para vários outros setores, você pode notar que demora-se muito tempo para você realocar a capital de um setor que vai sair enfraquecido para um setor que vai sair fortalecido. E por fim, a gente acha que o que vai também contribuir para uma retomada mais devagar acaba sendo o excesso de dívida, né? Nessa crise, você teve vários países, você teve várias corporações e mesmo famílias tendo que se endividar aí para resolver o problema, né? Então isso acaba contribuindo. Então nós vemos essa retomada aí como uma retomada bem lenta, né? E a gente identificou também aqui, Fernando, no nosso processo de investimentos, 5 grandes tendências que nós julgamos que serão aceleradas pela pandemia, né? São tendências que elas já estavam acontecendo, mas que com uma crise como essa elas tendem a ser aceleradas, né? Quais são essas tendências? Ponto número 1. Nós vemos que taxas de juros ficarão muito baixas por um período muito, muito longo. Isso já vinha acontecendo, né, porque o mundo estava extremamente endividado, mas agora, com esse excesso de endividamento por causa da crise, provavelmente essas taxas de juros vão ficar em patamares muito baixos por um período muito longo. Segunda tendência que a gente vê é o que a gente chama de savings glut, né? A maneira mais fácil de você entender o que é o savings glut é eu dando um exemplo para vocês. Pensa, por exemplo, numa pessoa que tem 50 anos de vida, que vai se aposentar com 65 e cuja expectativa de vida é viver até os 85 anos, né? Se essa pessoa ela olha para o mercado financeiro e vê que os retornos futuros de classes de ativos vão ser mais baixos por um período muito, muito longo, provavelmente essa pessoa ela vai poupar mais dinheiro hoje. Por quê? Porque ela sabe que ela vai se aposentar dali 15 anos, ela vai ter que viver com tudo que ela acumulou ao longo da sua vida, e como ela não vai poder contar com retornos financeiros mais altos, para a conta fechar, ela tem que ou mudar o padrão de consumo quando ela se aposentar, que talvez ela provavelmente não vai fazer isso, ou ela vai poupar mais, né? Então, a questão do savings glut tem um impacto direto na economia, né? Você pega economias como o Brasil e Estados Unidos, são economias que basicamente 2/3 do PIB depende de consumo, isso é muito impactado, né? A terceira tendência que a gente notou, provavelmente é um mundo menos globalizado daqui para frente, né? Isso não é algo que vai acontecer muito rapidamente, mas pense o seguinte, em março, abril, maio, ficou muito evidente, né, que a maioria das coisas, por exemplo, relacionadas a respiradores para UTI, dependem muito da China, né? E muitas outras coisas dependem muito da China. Talvez daqui para frente o mundo não queira ter essa dependência tão grande de um único país. Então, talvez no médio e longo prazo você tenha uma economia global menos globalizada, tá? Como consequência, a gente identificou também uma quarta tendência, que é um potencial de você ter uma inflação um pouquinho mais alta no médio e longo prazo. No curto prazo, a gente não tem preocupação de inflação, a gente acha que vai ficar muito baixa, mas no médio e longo prazo, talvez você tenha uma inflação mais alta. Por quê? Mundo menos globalizado, produzir fora da China acaba sendo um pouco mais caro, né? Isso acaba sendo repassado para produtos finais. Então, no médio e longo prazo, provavelmente você vai ver uma inflação um pouco mais alta. E, por fim, a última tendência que a gente identificou aqui, Fernando, é a tendência de necessidade de países continuarem com seus programas de afrouxamento quantitativo e, além disso, uma necessidade muito grande de coordenação monetária e fiscal entre os países.
Certo, então são várias variáveis, né? Algumas ainda dependendo de quando acaba realmente a pandemia, né? Quando chega a vacina, e depois que ela chegar, né? Todos vacinados têm todo um fluxo aí de tendências, de novos padrões, né? Do mercado e da sociedade. E aí a pergunta que eu queria fazer na sequência talvez não seja tão simples, também tem várias variáveis, que é como o investidor deve seguir nesse cenário, né? Como ele deve se proteger ou até investir buscando aí retornos positivos nos seus investimentos. A pergunta de $1 milhão, né, Fernando? Sim, exato. Eu avisei que não seria tão fácil. Sem dúvida. Antes de mais nada, a nossa recomendação é que os clientes tenham sempre portfólios balanceados, diversificados e adequados aos seus objetivos, né? Seja ele objetivos de retorno, tolerância a risco, outras características individuais, por exemplo, como necessidade de liquidez, horizonte de investimentos, coisas desse tipo, né? Em momentos de crise, o que nós fazemos nos nossos portfólios é basicamente tentar seguir uma receita de bolo, né? Ponto número 1, primeiro a gente tenta jogar na defensiva e defender o portfólio o máximo possível. Ponto número 2, nós tentamos nos preparar sempre para jogar na ofensiva, né? Ponto número 3, ser provedor de liquidez. O que é ser provedor de liquidez? Talvez, em meio a uma grande correção de mercado, você vai encontrar oportunidades de investimento, alguém precisando vender algum ativo, e você pode comprar esse ativo ali, prover essa liquidez para a pessoa comprando esse ativo com grandes descontos, né? Número 4, que talvez seja a coisa mais difícil a ser feita, né? É importante você tentar exercitar a paciência no momento de incerteza, né? Não é simples, as pessoas ficam nervosas com as condições de mercado, mas essa talvez seja a recomendação mais difícil de ser seguida e uma das mais importantes, né? E por fim, o que a gente tenta fazer é sempre tentar tirar proveito desses deslocamentos e oportunidades que certamente surgem nessas grandes crises, e a gente vê algumas aí, a gente tenta aproveitar em nome dos nossos investidores. Certo. A PINCO, né, como você falou, ela trabalha em várias frentes, mas é especialista em renda fixa. Você podia falar um pouco mais desse tipo de investimento no momento? Quais seriam as vantagens dele? Claro. Bom, antes de mais nada, acho que é importante contextualizar a respeito do mercado global de renda fixa, né? O mercado global de renda fixa ele é um mercado bastante amplo. A gente está falando aqui de um mercado de mais de 100 trilhões de dólares. Apenas para você ter uma ideia, se você somar todas as bolsas do mundo, a gente está falando aproximadamente 2/3 desse número, tá? Ou seja, o mercado de renda fixa é um mercado muito, muito maior do que o mercado de renda variável, né? E esse mercado, ele é composto por diversos tipos de ativos lá dentro, né? Que vão desde títulos públicos, títulos emitidos por países, por exemplo, títulos públicos brasileiros, passando também por crédito corporativo, com empresas de melhor capacidade de pagamento desse crédito, que são chamadas de high grade ou grau de investimentos, passando por empresas que são high yield, que são aquelas que têm menor capacidade de pagamento das suas dívidas, que, portanto, o risco acaba sendo um pouco maior. Você tem toda a parte de crédito estruturado, você tem mercados emergentes, né, você tem bank loans. Esses papéis, muitas vezes, eles podem ser papéis emitidos com taxa pré-fixada, a grande maioria dos casos são papéis com taxas pré-fixadas, mas você também tem alguns papéis com taxas flutuantes, né? Então é um mercado muito, muito diverso, né? Nesse mercado de renda fixa, né, um gestor experiente, né, como é o caso da PINCO, né, e com mandatos flexíveis, né, que tem maior grau de liberdade, esses gestores eles podem usar ferramentas, sim, para ganhar dinheiro, qualquer que seja o cenário, né? Então, mesmo num ambiente, por exemplo, desfavorável de subida de taxa de juros, que teoricamente é ruim para títulos pré-fixados, um gestor experiente com essas ferramentas, com um grau de liberdade, ele pode sim aplicar uma série de alternativas e de estratégias para você ganhar dinheiro, né? Vale lembrar também, né, que o nosso cenário aqui é de juros baixos por um período muito longo, tá? Então essa não é a nossa principal preocupação hoje. Certo, você falou dos juros baixos e aí o Brasil tá na sua menor patamar, no seu menor patamar aí histórico da taxa de juros, né? Então isso torna um pouco a diferença entre os juros praticados aqui e lá fora uma diferença pequena, né? Comparado aí com
com a história das taxas de juros. A renda fixa no exterior, a renda fixa global passa a ser mais interessante nesse cenário? Ótima pergunta, Fernando. Antes de mais nada, deixa eu tentar voltar para alguns pontos que eu acho que são muito importantes. Primeiro, a questão de investimentos no exterior, né? Eu já entro na questão de renda fixa. Investidores, eles devem considerar primeiramente investimentos no exterior por dois grandes motivos, né? O primeiro deles, que é o motivo mais básico, que está presente na cabeça de todas as pessoas, é a questão de diversificação, né? É o motivo mais conhecido ali, mais imediato. É muito simples, né? Você pega, por exemplo, exemplos que aconteceram aqui no Brasil num Brasil não tão distante, né? Você pega, por exemplo, o que aconteceu em maio de 2017, em maio de 2018, né, com o Joesley Day, né, que foi o dia que o presidente Temer foi pego nas fitas com o Joesley Batista, uma semana antes da aprovação da reforma da Previdência, ou no ano seguinte, a greve dos caminhoneiros, são eventos ali específicos de Brasil, né, políticos com impactos econômicos, que você teve grandes impactos nos mercados financeiros, né? Bolsa caiu bastante, o real se desvalorizou muito em relação ao dólar, as taxas de juros abriram, né? Então, assim, a questão de investir no exterior, ele passa por essa questão de diversificação, né? Mais do que isso, investir no exterior, o segundo motivo, né, que as pessoas investem no exterior, acaba sendo justamente essa questão de você tentar aumentar o retorno potencial da sua carteira como um todo, né? Então, isso é um motivo presente. Investir no exterior não é apenas para diversificar, mas muitas vezes também para você tentar ganhar dinheiro, né? E por que isso? Porque os mercados globais são mercados muito mais profundos, líquidos, diversos que os mercados locais. Então, existem muitas oportunidades surgindo o tempo todo. Na renda fixa, eu diria que isso é ainda mais forte, né? Pensa, por exemplo, no mercado de renda fixa versus o mercado de renda variável. No mercado de renda variável, você tem as ações que são listadas, né? E aí as pessoas tentam ganhar dinheiro comprando essas ações, né? Só que é mais difícil você ganhar dinheiro nesse mercado versus os índices de mercado, porque todo mundo tem acesso às mesmas informações. Um gestor de Nova York que pode comprar uma ação, por exemplo, da Apple, é a mesma ação que um gestor de Singapura, ou de Londres, ou de Nova York e do Brasil podem comprar. É muito difícil você ganhar dinheiro ali. No mercado de renda fixa, o dinamismo do mercado é muito diferente, né? Na média, nos Estados Unidos, você tem um turnover dos índices de mercado de 20%. Por quê? Porque os ativos, quando eles são emitidos, em geral, são ativos com uma data de vencimento, né? Uma empresa, ela emite um bond, esse bond em algum momento, um título de renda fixa, esse título em algum momento ele vai vencer, e quando vencer, provavelmente essa empresa vai emitir novamente em outras condições de mercado. Então acaba sendo um mercado muito mais dinâmico, tá? Mas com relação específica à sua pergunta, né, realmente as taxas de juros no Brasil, elas convergiram para patamares mais globais, digamos assim, né? Patamares mais baixos, mais civilizados, né? E eu argumentaria, Fernando, que mesmo com taxas altas que tínhamos no passado, não tão distante, né? Por exemplo, 2016, que a taxa de juros era 14,25, a taxa básica, né? Fazia sentido você investir no exterior por questões de diversificação, né? Uma maneira de você tentar ser competitivo, mesmo naquele momento, é você, por exemplo, comprar uma estratégia com a proteção cambial, né? Quando você faz a proteção cambial, você acaba não se expondo à moeda e você tem como benefício que você consegue capturar uma boa parte do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, tá? Então, lá atrás, uma maneira de você ser competitivo e diversificar o seu portfólio é investir lá fora e fazer a proteção cambial, né? Agora, com um patamar de juros mais baixo, você pode continuar fazendo essa proteção cambial, só que esse diferencial que você consegue capturar acaba sendo mais baixo, né? Então, de forma geral, eu acho que sempre fez sentido investir no exterior. Eu acho que com uma taxa de juros mais baixa aqui no Brasil, né, fica mais evidente aí essa questão de você investir lá fora para ganhar dinheiro ou para diversificar, né? Antigamente você tinha um grande imã, que era o CDI alto, que era uma Selic alta, que os investidores ficavam hipnotizados por aquilo e não investiam tanto no exterior. Acho que agora fica mais evidente essa questão de necessidade de diversificar. Então, o exterior, além de potencializar os ganhos, aí você consegue diversificar, se proteger das questões internas, né, no Brasil, tanto política como
economicamente, e dentro do cenário de renda fixa, você consegue diversificar somente dentro da renda fixa, já tem várias opções aí de tipos de investimento, e como você falou também de proteção atrelada ao dólar, né? Exatamente. Se você puder falar, você mencionou rapidinho, desculpa cortar, você mencionou rapidinho esses tipos de investimento, se você puder aprofundar um pouco, assim, também por cima, sobre essas principais frentes aí que a renda fixa oferece? Claro, perfeito. Eu mencionei anteriormente, mas basicamente você tem uma infinidade de opções de investimento dentro da renda fixa, né? Você tem papéis que são atrelados a governos, né, títulos públicos, então título público emitido pelo governo americano, né, US Treasuries, ou emitidos pelo governo alemão, ou emitidos pelo governo brasileiro, e por aí vai, né. Você tem papéis de crédito, são empresas que precisam se financiar para fazer algum investimento, expandir uma fábrica, por exemplo. Em geral, essas empresas, elas emitem dívida, né, então essa é a parte de crédito que a gente chama corporativo, né. Dentro do crédito corporativo, você pode comprar empresas de qualidade mais alta, que elas têm grande capacidade de pagar suas dívidas, que é o que a gente chama de grau de investimentos, né? Você tem papéis de empresas que não têm uma alta capacidade de pagamento das suas dívidas, são o que a gente chama de high yield, são empresas, em geral, mais alavancadas, né? Que, portanto, você acaba tendo um risco maior do ponto de vista de crédito, né? E você tem também o mercado de crédito estruturado, né? O que é esse grande mercado de crédito estruturado? Vou dar um exemplo para vocês. Mercado de imóveis nos Estados Unidos, ele é um mercado muito importante para a economia, gera muito emprego, né? Nos Estados Unidos você tem o sonho americano, todo mundo quer comprar uma casa, né? E o que acontece nesse mercado lá fora, né? Para estimular esse mercado de renda de imóveis no exterior, o governo americano criou algumas agências. Essas agências, elas têm o objetivo de fomentar esse mercado através de hipotecas. Então, o que essas agências fazem? Elas vão no mercado, elas passam um critério de crédito nos tomadores de hipoteca. Se a pessoa se qualifica para esse mercado de tomar hipoteca, ela vai receber uma hipoteca e essa agência do governo ela vai pegar esse imóvel como garantia. Só que essa agência do governo, em vez de ela vai fazer isso centenas, milhares de vezes. Em vez de ela pegar e deixar esses ativos dentro do seu próprio balanço, o que ela faz? Ela securitiza, que é uma palavra muito bonita, mas basicamente o que é a securitização? Ela empacota isso e ela coloca 100, 200, milhares de hipotecas dentro de um papel que é negociado dentro do mercado financeiro, né? Essa agência, para facilitar e desenvolver esse mercado, o que ela faz? Ela dá um selo nesses papéis falando o seguinte: eu, agência do governo americano, garanto se alguém deixar de pagar essa hipoteca, garanto tanto o principal quanto os juros, né? Então esse, por exemplo, é um mercado que ele é extremamente seguro do ponto de vista de risco de crédito, porque no final do dia você tem a agência do governo americano dando a garantia de principal e de juros, né? Só que esse é um mercado que te paga ainda algum spread, algum prêmio em relação a treasuries, por exemplo, que seriam ativos ainda mais seguros, né? Então, assim, ele é um mercado gigantesco. Você tem isso para hipotecas, você tem isso para uma série de outros ativos, né? Então, você tem um mercado de crédito estruturado relacionado a recebíveis de cartão de crédito, você tem um mercado de crédito estruturado relacionado a recebíveis de carros, a recebíveis de empréstimos estudantis e coisas do tipo. Então, mercado bastante desenvolvido, bastante sofisticado e, evidentemente, tudo que eu mencionei com relação a corporações ou crédito, você pode estar exposto em diversos setores e diversas moedas e diversas geografias. Então, você pode ter uma empresa que emitiu dívida do setor de farmacêutico da China, você pode ter uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos e por aí vai, né? Então, como eu mencionei, é um mercado de mais de 100 trilhões de dólares, ele é uma vez e meia um mercado de bolsa global. Existem muitas oportunidades, existem ali inúmeras coisas que são feitas nesse mercado que um investidor experiente como a Pinco pode se aproveitar. Além das oportunidades, é um mercado que, num cenário de incertezas, né, eu ia perguntar se é possível ter uma visão a médio prazo, não sei, daqui a alguns anos, mas mesmo que o cenário vá modificando, é possível flexibilizar aí esse tipo de investimento
com todas essas opções aí dentro do mercado de renda fixa. Exatamente. O que a gente tem recomendado para os nossos investidores ao redor do mundo é você ter flexibilidade nos seus mandatos de renda fixa, porque oportunidades aparecem o tempo todo, é um mercado extremamente dinâmico, você tem emissões o tempo todo, né? Então, essas oportunidades aparecem. Se você tem mandatos mais flexíveis, você tem maior chance de ter retornos interessantes no longo prazo, né? Então, mas isso você precisa ter também um gestor experiente por trás, né? Então, tem uma série de estratégias que os gestores podem utilizar dentro da renda fixa. Por exemplo, duration, né? Que é apostar que as taxas vão fechar ou abrir. Você pode alongar a duration da sua carteira, diminuir. O posicionamento na curva de juros, apostar se a curva de juros ela vai, por exemplo, se empinar ou não, né? Você pode usar crédito no teu portfólio, tem papéis que têm opcionalidade, você pode usar papéis que têm exposição a outras moedas, enfim, existem uma série de fontes de retorno ali que gestores experientes sabem usar e que podem trazer retornos interessantes no médio e longo prazo. Bom, Luiz, a gente está caminhando aqui para o final. Queria agradecer aí a aula que você deu sobre o segmento de renda fixa global e queria te perguntar aí se tem alguma mensagem aí que seria importante para a audiência do InfoMoney saber. Aí você já traçou aí uma previsão de juros baixos aí por um tempinho, mas algum ponto de atenção aí que todo mundo deve ficar de olho aí com a taxa de juros e com todo esse cenário que estamos vivendo. Fernando, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Eu diria que acho que um ponto importante para mencionar, eu acho que é a primeira vez que clientes brasileiros, investidores brasileiros, veem um cenário de juros muito baixos e de juros próximos a zero, né? Primeira vez na história, como você mencionou, um momento histórico que a gente está vivendo. Para gestores internacionais e gestores experientes como a PINCO, isso não é novidade, né? A PINCO ela tem feito gestão de renda fixa com taxas de juros próximas a zero desde a crise de 2008, né? E tem tecnologia, tem processo de investimentos e tem pessoas por trás que conseguem navegar esse ambiente e ter retornos interessantes. Então, acho que a primeira recomendação que eu daria, como eu mencionei anteriormente, é importante os clientes terem portfólios balanceados, diversificados e alinhados com seus objetivos, objetivo de retorno, tolerância a risco, horizonte de investimento, etc., né? Diversificação internacional ajuda muito a você ter portfólios bem balanceados e no final do dia apostar em gestores que têm muita experiência e a PINCO, sem dúvida nenhuma, tem muita experiência em renda fixa, principalmente em cenário de juros próximos a zero. Maravilha, e principalmente também um bom gestor em um cenário com desafios pela frente, né? Queria te agradecer aí, convidar depois para um próximo papo, foi muito interessante e até uma próxima, Luiz. Muito obrigado.